Vamos assistir agora, então, a coletiva de Renato Portaluppi, onde teve polêmica, detonou mais uma vez a imprensa. E é isso. Deixa o teu like e te inscreve no canal para acompanhar todas as coletivas, todas as novidades, tudo que tiver aí acontecendo no Imortal Tricolor. Beleza? Bora que bora! Vamos lá! Renato Portaluppi da frente. Ai, ai, ai. Boa noite, Renato. Acho que você esperava a postura do Brasil, bem retrancado, né? Até tentando, às vezes, desestabilizar o Grêmio emocionalmente. Mas aí o pessoal mostrou ali que tem maturidade, mostrou paciência também para chegar no gol. Queria que você fizesse uma análise, dizer se você gostou do que o Grêmio apresentou, se poderia ser melhor. Eu gostei. Melhorar, a gente sempre precisa melhorar alguma coisa, né? Mas quanto à maturidade do grupo ou do time, eu já venho trabalhando bastante a cabeça deles, já venho prevenindo eles do que pode acontecer num jogo desse. As pessoas quererem tirar um jogador meu da partida, com cera, com piadinhas, é uma coisa normal, mas é nojento no futebol, essa que é a realidade. Sabíamos que nós iríamos encontrar dificuldades, sabíamos que o Brasil ia fazer duas linhas, uma de 5 uma de 4, na frente da defesa deles. E ia ser difícil já arrumei o de título, entrar, como já foi. Mas nós treinamos isso. Eu conversei bastante com o grupo, que era preciso ter paciência, ter a movimentação, buscar os espaços vazios, que de uma forma ou de outra, só se defendendo não dá. A bola ia entrar. Mais cedo, mais tarde, ela iria entrar. Não deu em algumas jogadas que nós criamos. O Franco fez um golaço, um dos gols mais bonitos, acredito eu, do estadual. Um dos mais bonitos dele, inclusive. Isso aí deu uma tranquilidade maior para a gente, porque, apesar do empate, eu falei que nós tínhamos que buscar o gol desde o início, e fizemos isso. Mas é difícil furar essa retranca. É bem mais fácil no futebol você desarmar do que você armar. Então, conseguimos fazer aquele gol, deu uma certa tranquilidade para a equipe. Gostei do time no primeiro tempo, apesar do Brasil não ter dado muita chance para a gente, mas nós buscamos o gol e conseguimos. No segundo tempo, mandei eles pressionarem, continuar pressionando o Brasil de Pelotas para a gente tentar fazer o segundo gol, para dar uma tranquilidade maior. Criamos, tivemos as oportunidades, fizemos mais um gol, e mesmo assim o Brasil não saía de trás. Mas eu gostei do comportamento da equipe, porque mata-mata é difícil, mata-mata são 90 minutos, e tudo pode acontecer. E desde o início a gente sabia, eu passei para eles, que o Brasil ia jogar num contra-ataque, ou principalmente numa bola parada, pela altura dos jogadores do Brasil. Essas chances nós não poderíamos dar para eles. E a gente não deu. Então, gostei sim da equipe, mas como eu falei, melhorar, acertar aqui, acertar ali, sempre vai ter que acertar, sempre vai ter que corrigir. Mas o importante é que a gente conseguiu o nosso objetivo. Renato, você fala sobre melhorar, né? Continuar melhorando. E hoje o Franco Cristaldo, além de ter feito o gol, ele esteve no jogo em todos os momentos, chamou bastante atenção. É o primeiro jogo que ele completa 90 minutos. Antes ele vinha saindo no intervalo com você falava algumas coisas sobre o time, sobre estar envolvido no time. Eu queria que você falasse para a gente um pouco desse jogador. A diferença dele da temporada passada para essa, a evolução que você espera dele, o que você quer do Franco Cristaldo especialmente? Eu converso bastante com o Franco, eu mostro jogadas de alguns meias que eu gosto, e mostro no vídeo, peço para ele fazer mais ou menos igual, porque ele tem essa capacidade. O meia normalmente ele faz o time jogar. Eu corrijo algumas coisas dele, que eu não vou ficar falando aqui para não alertar os adversários, mas eu procuro corrigir, procuro conversar bastante com ele, dar conselhos da melhor maneira que ele precisa se comportar dentro do campo. E por incrível que pareça, essa semana eu treinei ele, conversei com ele, expliquei o posicionamento dele, e ele fez no jogo. Não por ele ter feito esse golaço, por ter jogado muito bem hoje, ter jogado os 90 minutos, mas então é dessa forma que eu quero o Franco, porque o meia é aquele que faz o time jogar, deixa o companheiro na cara do gol, abre a defesa do adversário, pisa na área, entendeu? É o beabá do meio. Ninguém está inventando nada demais. São essas coisas que eu peço para ele.
E hoje ele foi fundamental, porque ele chuta bem, não só pelo gol de hoje, mas ele chuta bem. E ele tem que pisar mais na área, ele tem que se aproximar mais do atacante, ele tem que fazer o time jogar, tem que buscar os espaços, abrir a defesa do adversário. Essa é a função do meia. E hoje ele fez. Além do golaço, ele fez tudo isso. É isso que a gente espera dele. E além do meia, né, Renato, nos últimos 2 jogos, você colocou em campo também os 2 jogadores de velocidade pelos lados, né? É possível dizer que esse é o esquema que você mais gosta, que é o da sua preferência, mesmo que eventualmente durante a temporada você vá mexer na maneira da equipe jogar, se for preciso, mas o esquema que você realmente gosta, até pelos jogadores que chegaram, né? O Pavon, o Soteldo, quando tiver condição para jogar, os 2 garotos, agora o Nathan Fernandes e o Gustavo aí que surgiram, é o esquema que você mais gosta? É o esquema que eu gosto, mas isso não quer dizer que esse vai ser definitivo. Vai depender muito do que estiver acontecendo durante uma partida, vai depender muito do local do jogo, do que a gente precisa, entendeu? Aí a gente pode, de repente, mexer as peças. O importante é eu ter essas peças para poder mexer, essas opções, entendeu? Antes estava difícil. Agora eu ganhei mais 2, 3 opções, mas mesmo assim a gente precisa mais. Agora mesmo estava falando com o presidente, com o executivo, o Antônio, e a gente sabe da necessidade nessa próxima janela da gente trazer mais jogadores para a gente fortalecer mais o nosso grupo, porque nós vamos ter competições muito importantes aí pela frente, e é importante a gente ter mais qualidade, mais jogadores que façam gols, entendeu? Fortalecer mais o nosso grupo. Mas esse esquema que eu gosto, mas eu volto a repetir, vai depender muito do que estiver acontecendo numa partida, e vai depender muito do que a gente precisa, principalmente fora de casa. Aí pode ser que eu mexa as peças. Renato, pegar um gancho em relação a essas tuas últimas 2 respostas, sobre... Pegou um adversário retrancado que se defendeu e o Grêmio dominou o jogo inteiro, praticamente não foi atacado, foi um jogo basicamente de ataque contra a defesa hoje aqui na Arena. E com o Cristaldo no seu time, potencializa mais ainda esses pontas que você tem de extrema velocidade, drible e finalização, tendo ele também à frente dos seus volantes para o Grêmio conseguir sempre ser dominante nas partidas assim como foi hoje, e você espera isso nos próximos 2 jogos de semifinais contra o Caxias, e ainda tem uma pausa, né, uma data FIFA entre uma partida e outra? Antes de continuar aqui, só para avisar, tá? O Renato vai falar sobre reforços. O pessoal tá perguntando aí, reforço, o Grêmio vai trazer mais. Espera que o Renato já vai falar aí para nós. O objetivo sempre é esse, né? A gente ter aquele meia, justamente o que eu falei para o teu colega na resposta, para que ele possa municiar o nosso ataque, para que ele possa dar esse passe, esses lançamentos, principalmente para o nosso jogador de velocidade. A gente treina isso, e é o papel do meia. E lembrando agora aqui também, foi difícil furar o bloqueio do Brasil, porque que o esquema deles era bom para eles, se defender, como eu sempre falo, se defender é muito mais fácil do que atacar. E nós enfrentamos uma equipe que é a 2ª melhor defesa do campeonato. Então tem seus méritos. Então não vai ser de uma hora para outra, a qualquer momento que nós iríamos furar. Por isso que trabalhei bastante a cabeça dos jogadores para terem essa paciência, rodar bastante, movimentarem bastante, que a gente ia fazer o gol. É isso. Renato, boa noite. Primeiro, queria te perguntar como foram os treinos da semana, já que a imprensa não teve acesso. E depois, você falou sobre a janela de transferências para poder reforçar no meio do ano. Falta um zagueiro? Falou-se do nome do Pedro Henrique. Você aprova? Eu não dou nomes. A tua pergunta é válida, mas eu vou ficar dando nomes, o jogador não vem, eu estou valorizando o jogador, estou valorizando o jogador de outro clube. Eu costumo falar quando o jogador vem e assina contrato. A partir daí eu falo. Os nomes que eu converso com a diretoria, com o presidente, o vice, o executivo, fica entre a gente. A gente tenta vários jogadores. Alguns é possível trazer, foram possíveis, outros não. Mas não adianta ficar dando nomes aqui, tentamos esse, tentamos aquilo. Eu gosto de falar do jogador no momento que ele chega e assina o contrato. A partir daí, se me perguntar qual a posição que a gente precisa fortalecer o grupo. Quanto mais jogadores chegarem, independente da posição, a gente precisa. O Campeonato Brasileiro é longo, o Libertadores é difícil, a Copa do Brasil é difícil, um jogo atrás do outro, vai ter problema de lesão, vai ter problema de cartão, vai ter problema de mudança de esquema. A gente precisa. Mas está todo mundo consciente disso, que a gente precisa reforçar, e a gente vai reforçar dentro do possível o nosso grupo.
Quanto os treinamentos durante a semana foram bons. Deixa eu falar uma coisa para vocês, foi boa a tua pergunta quanto a isso. Eu não estou castigando ninguém da imprensa, não, em fechar os portões. Vocês têm a sala de vocês, pode tomar o cafezinho de vocês, por conta do clube, tomar água de vocês, pode ir lá todo dia. Agora, vocês precisam entender uma coisa. A Europa faz isso há muito tempo. Clubes do Brasil fazem isso há muito tempo. E até parece, quando eu pedi para fecharem os portões, parece que eu estou revolucionando o futebol gaúcho. Estou fazendo uma coisa, coisa de outro planeta. Não. Isso, pode marcar aí, pode escrever isso aí. Isso vai ser uma rotina nos clubes brasileiros. Um vai copiando o outro. A imprensa, você vai ver, já tem clubes assim, a imprensa não tem nada contra vocês, você sabe muito bem que eu tratei sempre muito bem vocês. Quando falo do arzinho condicionado, os cornetinhas, a maneira que vocês brincam, os caras do ar-condicionado brincam comigo, por que eu não posso brincar com eles? Mas eu nunca faltei respeito com ninguém, e nunca vou faltar respeito com vocês. Então, vocês sempre são bem-vindos. Agora, o campo, o CT, é do treinador, é o nosso quintal de trabalho. Lá a gente treina tudo que é necessário. Aí a pergunta que eu faço para você, com todo o respeito, penso que eu estou atacando vocês, que eu não estou atacando vocês. A pergunta que eu faço, com respeito a todos vocês, qual é o benefício que o clube tem em vocês estarem lá presentes no treino? Me dá um. Qual é o benefício? Os únicos beneficiados são vocês. Eu entendo, é o trabalho de vocês. Mas muitos de vocês vão lá, pegam as imagens, ganham dinheiro lá fora, que eu não tenho nada a ver com isso. Criticam a gente pra caramba, ganham dinheiro em cima do clube e muitas vezes a gente tem que esperar vocês saírem para fazer nossos treinos secretos. Aí eu pergunto para vocês, e aí? Nós nunca fomos convidados para ir, de repente, lá no trabalho de vocês. Agora, sim, agora é mole, né? Então, com todo respeito a vocês, eu não entendo qual o benefício, com todo respeito a vocês. As imagens, a gente respeita o nosso torcedor também. As imagens a gente está passando para o torcedor. Com todo respeito a vocês, são imagens melhores ainda. Por quê? Porque a nossa TV, eu permito que eles entrem no campo. As imagens são mais próximas. Entrevistas com os jogadores quase que diariamente. O jogador não gosta da entrevista. Eu também não gosto da entrevista. Mas, de vez em quando, a gente tem que dar. E para a TV do Grêmio, a gente dá. A gente está ali, a gente brinca, a gente dá entrevista. Coisa que vocês não têm esse acesso de entrevista todos os dias. Então, tirem da cabeça. O Renato está brigando, está castigando a imprensa, não vai deixar... Não. A Europa toda faz isso. Os clubes brasileiros estão fazendo. E já outros clubes vão fazer. Já os outros clubes vão fazer. Eu sei que é o trabalho de vocês, mas vocês também têm que respeitar o nosso. É o nosso trabalho. E vocês têm todo o direito de virem aqui no domingo, criticarem, elogiarem. Aí vocês fazem o trabalho de vocês normal. Agora, parece que caiu o mundo porque vocês se tratarem bem, daqui a pouco eu dou uma liberada. Vai ser meio difícil, hein? Mas, entendeu? Então, botem na... Essa é a pergunta que você tem que fazer. Qual é o benefício que o clube tem com a imprensa entrando lá? Os únicos beneficiados são vocês. E a gente deixa de fazer o nosso trabalho. Agora, cada um interpreta da maneira que quer, cada um critica da maneira que quer, tudo bem. Aí, daqui a pouco, um clube aqui, outro clube lá vai fazer a mesma coisa, e eu vou falar, e aí? Próximo. Cara, essa colocação do Renato, foi um pouco estranha, né? Ele falar dessa forma que qual o benefício do clube, qual o benefício pro clube ter os jornalistas, ter a imprensa no treino, cara, mano. Vamos lá. Vocês sabem que eu não sou de passar pano aqui. Eu gosto muito do Renato, ídolo e tudo mais. Só que, cara, essa colocação dele aqui não tem como defender. Não tem como defender. Ele é treinador. Os jogadores do Grêmio são funcionários do Grêmio, assim como o próprio Renato. E os próprios jogadores, treinador, comissão técnica, presidente, vice-presidente... Todos são funcionários do Grêmio, de um clube de futebol, de um clube que é movido por torcedores, por muitos e muitos e muitos torcedores. E não existe isso de qual o benefício do clube. Cara, a torcida quer saber o que está acontecendo.
Não é qual o benefício pro clube. Cara, o torcedor quer saber como tá sendo o treino. Quer saber se o jogador X tá entrando, tá voltando de lesão, se o jogador se lesionou, se o jogador tá apto a jogar, se o jogador tá indo bem no treino. O torcedor precisa disso. O torcedor, a torcida. Quando o Renato fala desta forma, qual o benefício pro clube? E muitos aí aplaudindo, batendo palma, mito, o Renato é mito. Cara, vamos com calma. Vamos com calma, porque a gente pode estar criando algo muito sério, não só aqui no Grêmio, mas no Brasil pode estar acontecendo. Vocês já pensaram se, de fato, todos os times do Brasil fechem os treinos e não tem mais nenhuma imagem, ninguém sabe o que está acontecendo? Cara, a gente vai regredir, tá retrocedendo. Tá retrocedendo daí. Porque está na era da informação, na era de comentar, de saber o que está acontecendo no clube, sabe? Das imagens irem para a internet, a gente comentar. E é isso. Imagina a gente voltar para uns anos atrás, onde a gente não tinha essas imagens, ou eram bem limitadas. Cara, não, eu não concordo com isso, tá? Só para deixar bem claro. Renato, você falou das opções do time, e um dos benefícios também que a gente costuma acompanhar o rendimento também nos treinos de alguns jogadores como o Mike, que foi agora uma opção para você na lateral esquerda, jogador que nessas 2 partidas teve a oportunidade, pelo menos supriu uma carência importante. A equipe não levou gols hoje, é claro que não foi tão atacada, mas ele sentiu durante o jogo, e uma avaliação sobre ele que chegou agora como uma aposta, um jogador importante que também está acompanhando. É um jogador que tem treinado bem, um jogador que chegou, o grupo recebeu bem. Nós analisamos bastante ele lá no Guarani. Era necessário mais um jogador para essa posição. Ele veio, e, como eu falei, tem treinado bem. Às vezes que eu precisei dele no jogo, hoje ele foi muito bem. Saiu porque ele sentiu uma dorzinha na perna. Não sei no que é, nem o médico, fica difícil, precisa fazer o exame. Ele vai fazer o exame amanhã pela parte da manhã, e aí sim a gente vai poder diagnosticar melhor o que ele sentiu na perna, se é que tem alguma coisa. Mas somente o exame que vai nos dar a resposta. Renato, aqui. Desculpa bater nessa pauta de novo, a gente quer falar sobre o futebol, quer falar sobre a parte final do Campeonato Gaúcho, mas o Grêmio foi campeão da Libertadores com você, abrindo os treinos da Copa do Brasil, foi vice do Brasileirão o ano passado, com o Soares, uma campanha maravilhosa, tudo isso abrindo os treinos, a gente tendo até algumas entrevistas mais próximas, exclusivas, enfim. O que mudou agora, das últimas semanas para cá, que você, junto com o Grêmio, com a comissão, com a diretoria, resolveu fechar os treinos? Foram algumas coisas a mais que aconteceram, de repente a gente não sabe, né? Eu trabalho para uma rádio, os colegas para outras, cada um faz a sua. Mas o que mudou se na época mais vitoriosa do Grêmio, os treinos eram abertos e agora não, sendo que também está tudo bem? Muito obrigada. Eu acho que tem que ter, acho não, é necessário, mais respeito da parte de 3, 4 de vocês com o clube. Eu faço o quê? Proíbo só esses 3, 4? Não dá. É que eu falo. Eu vou chamar eles? Aí. Oi? Isso é verdade. Eu gostaria que eles pudessem ir no treino. Vão lá e falam tanta, né? A crítica, ela é válida. No momento que ultrapassa a crítica, e tem 3, 4 pessoas aqui no Sul que ganham muito dinheiro em cima criticando, para ganhar clique. Essa que é a verdade. Entendeu? Tem uns colorados doentinhos que eu não tenho nada contra, cada um torce para o clube que quer, entendeu? Mas tem que ter mais coragem. Bota logo a camisa do Internacional para falar quando, né? E uns gremistas se aproveitam, falam que é gremista, mas no fundo querem clique para ganhar dinheiro. E aí eles ultrapassam nas críticas. Eu já falei, o jogador de futebol é o trabalho dele, é o trabalho de vocês criticarem ou elogiarem. É a mesma coisa a mim. É o trabalho de vocês me elogiarem ou criticarem. Não me importa, não tem problema não. Quando essas críticas ultrapassam, quando começam a falar besteiras a mais para fazer opinião pública, que não vão conseguir, eles têm a opinião deles, mas eu tenho a minha, e a torcida vai escutar as pessoas aqui de dentro, pode ter certeza disso. Então, quando começa a ultrapassar, quando essas pessoas acham que são donas do clube, não dá, né? Elas têm que ir para o lugar delas. Elas continuam fazendo o trabalhinho delas lá, entendeu? Sem problema algum. Se ultrapassarem,
Aí o torcedor está vendo. A crítica ela é válida. Ninguém vive só de críticas ou só de elogios. Ela é válida. Eu bato o pano para vocês. Eu sou todo... o Renato não gosta de ser criticado. Eu adoro ser criticado. Adoro ser criticado. Desde que o cara me mostra que eu estou fazendo uma coisa errada, que eu errei, ok. Agora, no momento que a gente faz a coisa certa, vem críticas. Aí os caras se acham dono do pedaço. Há muitos anos, eles acham que são dono do pedaço. Enquanto eu estiver aqui no Grêmio, enquanto eu estiver com esse presidente, com esse executivo que se vice, essas pessoas não vão se criar. Não vão se criar. Eu respeito o trabalho de todos vocês. Eu sempre falo, aquela minoria, aqueles 3, 4, entendeu? Que acham que são donos do clube. Quem é dono do clube são os torcedores. Só que nós estamos aqui para defender a instituição. E enquanto eu estiver aqui, eu vou defender a instituição da maneira que o presidente vai defender, da maneira que o meu vice-presidente vai defender, da maneira que o executivo vai defender. Então, o torcedor tem que entender que nós estamos aqui buscando sempre o melhor para o clube. Essas pessoas buscam o melhor para elas. Essa que é a realidade. Então, quando elas mudarem o tom, esses 3, 4, mudarem o tom, achando que vão ganhar o clique, daqui a pouco eu vou pedir para o torcedor não clicar mais. E eu não quero atrasar ninguém. Aí vamos ver como é que fica. A princípio, estou respeitando. Quando eles fizerem as críticas normais, pode criticar à vontade. Agora, quando ultrapassam as críticas, e aí começa a atacar, inclusive indiretamente, as crianças, os filhos dos jogadores, as famílias dos jogadores, aí não dá. Aí alguém tem que travar. Então, quando eu decidi isso, eu não penso que eu decidi, o Renato fez isso, o Renato faz aquilo. Eu conversei com o meu presidente, conversei com o meu executivo, conversei com o meu vice-presidente, e nós decidimos as coisas juntos. Porque as pessoas acham que o Renato faz isso, faz aquilo no Grêmio. Não, eu opino. Eu mostro que é o melhor para o Grêmio. Dou a minha opinião, como eles têm direito de opinar. E a gente vê a maioria o que acontece. Simplesmente isso. Está certíssimo o teu discurso, a pergunta, fomos campeões com vocês lá, bababá. Mas a semana também continua normalmente e a gente ganha o jogo. Não, é que eu falo, né? E não tem ninguém aqui. Esse recado não é para ninguém daqui. A pessoa que está lá fora sabe para quem é o recado. Ele sabe. São os gênios do ar-condicionado, sabem tudo. Eu não sei por que não vem aqui na beira do campo. Vem ganhar bem aqui, vão ganhar mais, vão ganhar muito mais que o clique. Vem aqui na beira do campo. Falem com o presidente, ele dá uma oportunidade, vem ser treinador, já que sabem tudo, ou vem dar uma palestra aqui no clube. Eu autorizo, eu pago. Bem, agora mostra o que você sabe aqui pra gente. Mostra pro grupo. Critica aqui o jogador cara a cara, fala aquelas besteiras lá cara a cara. Aí não aparece ninguém, né? Renato, tem um jogador que está de fora, infelizmente, né, que talvez tenha sido a contratação mais pomposa e que realmente deu muito resultado enquanto pôde, né, antes de machucar, que é o Soteldo. Eu sei que é muito cedo e é difícil te perguntar isso, mas hoje talvez seja a maior dúvida do torcedor. Acredito que não seja a tua, porque tu conhece muito bem o grupo, mas aonde entraria o Soteldo nesse time hoje? Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Eu penso como um treinador, não sei se todos têm a mesma impressão que a minha, ou a mesma opinião que a minha. Craque sempre tem lugar no time. Você tem 2 craques nessa posição. Eu boto um craque para outra posição. Craque vai jogar comigo. O diferenciado vai jogar comigo. Vai jogar numa outra posição. Por que eu não vou aproveitar um cara que é acima da média? Eu não estou falando só do Soteldo. Daqui a pouco, isso é o de menos. Eu prefiro ter essa dor de cabeça, entre aspas, entendeu? Que eu vou encontrar lugar para os craques, para o diferenciado, entendeu? Improviso, troco de posição, mas vai jogar porque é diferenciado. Do que daqui a pouco você olhar para o lado, tem 2 numa posição, 3 na posição e nenhum te passa confiança. Então, eu chamo de Raio. O Raio volta daqui a pouco, ele não se preocupa, não. Eu acho lugar para ele, acho lugar para os outros que estão jogando bem também. Isso é de menos. Achar a posição, improvisar um cara numa posição ou outra, é mole. Até porque esses jogadores que vêm jogando aqui, o próprio Soteldo, eu já vi ele várias vezes jogando por dentro. Contra mim, inclusive. E ele gosta de jogar ali por dentro também. Então, são opções. Então, é muito bom o jogador jogar em várias posições, entendeu? Como tem outros jogadores que jogam em outras posições aqui, entendeu? Para poder mexer o tabuleiro.
O importante é ter essas opções. Renato, é sobre o Felipe Carbacho. A gente, todos os torcedores, sim, precisa saber o que está acontecendo, já que é uma contratação também uma das mais caras. O que realmente está acontecendo com ele? O que aconteceu que ele... agora a gente está sabendo sobre as dores, que retornou e tem algum planejamento, ou talvez uma possível cirurgia que possa ser, a gente já falou isso um tempo atrás, mas o que está acontecendo com o Felipe Carbacho que não consegue voltar aos treinos? Para alguns gênios era o Dr. Márcio o culpado, né? Pois é. Coisas do clube, coisas nossas. Desde que eu tenho conversado com ele, tenho conversado com o departamento médico do Grêmio, presidente, hoje eu fiz uma reunião com o presidente, o vice-executivo sobre esse assunto, mas são coisas internas nossas, entendeu? O importante é que todo mundo está no mesmo caminho, buscando o melhor para ele, para que ele possa voltar o mais rápido possível. Então, só que tem coisas, tem assuntos, entendeu? Tem ideias nossas que vão ficar aqui dentro de 4 paredes. Boa noite. Querida, vamos estudar teu caso. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Amanhã é folga, tratamento para quem está na fisioterapia e terça-feira reapresentação pela manhã, tá legal? Gurizada, essa foi a coletiva polêmica de Renato. O que vocês acharam, cara? O que vocês acharam? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu dei a minha, né? Acho que fechar o treino não é uma solução. Se o problema é com um ou outro, cara, eles não devem... todos os jornalistas não devem pagar, os jornalistas, os torcedores, não devem pagar o preço por conta de 1, 2 ou 3 ou meia dúzia que critica a direção, né? Enfim, essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí qual a tua opinião sobre essa atitude que o Renato tomou de fechar o treino do Grêmio. Beleza?